Aqui nós temos, então, a identificação da caldeira. Uma caldeira, é a caldeira 1, lá eles têm duas caldeiras, tá? É lá na usina da Mata. Foi feito para essa empresa aqui, ó, esse PAR, né? Pela Sermig. E aí a gente tem aqui, logo no índice, né? Todos os detalhes. Se você quiser ou anotar ou tirar um print, tá? Seria legal, por quê? Porque aqui você precisa já de cara identificar o que você vai entregar no seu PAR, ok? Aí você tem o plano geral de inspeção e testes, né, que é o PIT, que a gente chama. Você tem os desenhos de conjunto, tá? Os documentos de soldagem que foram utilizados no processo de acompanhamento ou no processo de PAR, os certificados de matéria-prima, nesse caso foi colocado matéria-prima. Se caso você naquele PAR foi simplesmente colocado solda, você só vai colocar o material de consumo, né? Consumível. Nesse caso, a gente colocou os dois, tanto consumível como matéria-prima. Relatórios de ensaios, né, de inspeção que foram executados, LP e visual, nesse caso aqui. E aí a gente continua aqui, já vendo o plano de inspeção. Deixa eu ver se tem mais alguém para chegar aqui. Tem um. Tá. O pessoal estava na sala de espera aqui. Vamos lá. Esse aqui é o nosso plano, tá? É o PIT, né? Que é o plano de inspeção e testes. Vamos por parte aqui para que vocês consigam entender. Deixa eu só minimizar aqui. Isso, para ficar mais fácil. Talvez não apareça aí para vocês. Ó, então tá. Aqui é o nome do cliente. Aqui você vai ter, então, né, o PAR, Projeto de Alteração e Reparo. Aqui você tem tubos, né, da parede d'água aí traseira. É o que foi feito aqui nessa ocasião. Foi substituído esses tubos da parede d'água traseira. Nós temos uma caldeira com uma capacidade alta, inclusive uma caldeira de grande porte, 200.000 kg de vapor por hora. Temos aí uma pressão, uma PMTA de 79,6 kgf por centímetro quadrado e uma pressão de operação de 68, tá vendo aqui? O material usado foi o ASTM A178, que é o material dos tubos da parede d'água, tá bom? E aí você tem também aqui, né, o código de projeto. No caso desse plano geral de inspeção, nós definimos dessa seguinte forma, ó. Aqui você tem os tubos, né, da parede d'água. Então você tem matéria-prima, a etapa, tá? A etapa você vai ver aqui, ó, o que significa esse MP? Tá aqui, ó, matéria-prima, tá vendo? E SO é soldagem. Então, na etapa da matéria-prima é o recebimento. Então, quando a gente recebe o material, a gente avalia o quê? Né? Avalia esses itens, são os previstos, que é visual e AD, que é o quê? Análise da documentação técnica, tá vendo? Então, nós fizemos aí a análise da documentação técnica, tanto da matéria-prima como da soldagem, que vocês vão ver aqui. Foi executado também LP e visual. No caso dos consumíveis, matéria-prima, verificado o que? A rastreabilidade. Aqui, nós tivemos aí a análise da documentação também, que é a documentação de soldagem. E, por fim, o projeto, né? Foi executado depois, na entrega do projeto concluído, o IT. O que é o IT? Vamos procurar aqui. IT. Aqui, ó, tá vendo? Inspeção testemunhada junto com o cliente. E foi feito também o último teste, que é o teste de estanqueidade durante essa inspeção. Tá aqui, ó. Teste de estanqueidade e análise documental, ok? Deixa eu ver se não tem ninguém aqui com o microfone aberto. Eu vou fechar, tá? De todo mundo. E aí depois eu vou abrir para que vocês possam tirar suas dúvidas, né? O legal de participar, ó, todo mundo junto aqui é isso, né? É que você tem a oportunidade de fazer a pergunta ao vivo. Vamos lá. Dando sequência aqui a esse primeiro documento que a gente está analisando, que é o Plano de Inspeção e Testes, o PIT, né? Nós temos aqui algumas observações. Olha que interessante isso aqui, galera. Nós temos aí, ó, verificar a rastreabilidade de todos os componentes, como válvulas, né, grau de proteção, avaliar as espessuras da parede, quando é algo novo, né? Então, um exemplo, eu estou fazendo um projeto de alteração e nós vamos colocar aqui válvulas de processo, válvulas de segurança novas. Então, é importante você avaliar toda essa matéria-prima
porque isso também entra no projeto de alteração ou reparo, tá certo? No caso do item 2 aqui, é os certificados, ó, checar os certificados do quê? De eletrodos, varetas, aspecto visual, identificação do grau de proteção da embalagem, no caso, né? Verificar o quê? A EPS, com base nas normas. O item 3, documentação também de soldagem, que é a EPS, RQPS, né? Registro de qualificação de soldador, isso tudo a gente avalia. Nesse caso, como o cliente não tinha essa documentação, eu já gerei essa documentação para ele, entendeu? Nós vamos colocar aqui depois também um conteúdo falando sobre elaboração de documentos de soldagem. Eu acho bem legal isso, né? Vamos fazer uma análise de documento de soldagem para que vocês entendam também isso. Mas vamos lá. Aqui fala também sobre os requisitos, né, dos equipamentos que vão ser usados. Então, imagina o seguinte: o meu cliente, por exemplo, ele contratou uma empresa e essa empresa tem lá suas máquinas de solda, né? Tem ali as suas estufas, né, tanto portáteis como estufas de manutenção de secagem. Isso tudo nós precisamos, então, avaliar. Se caso o processo de soldagem envolver eletrodo revestido, então você vai precisar avaliar a certificação, tá certo? Das máquinas de solda e certificação também das estufas. No caso, né, é quando você trabalha com eletrodo revestido, porque outros processos, como esse aqui, o processo utilizado foi a TIG, né, que é o GTAW. Nesse caso, esses processos não exigem secagem, não tem essas exigências, então você não vai avaliar isso. Mas nas nossas observações, eu coloco todos os itens necessários. Tá vendo? Ó? E aqui tem a parte da infraestrutura. Tá vendo aqui? Aí você tem lá, na infraestrutura necessária para a fabricação do equipamento ou para manutenção, você precisa lá de máquinas de solda, cabos de eletrodos em bom estado, estufas, né, de secagem lá, com temperatura tal. Isso para eletrodo, tá? Então, ó, vai ter eletrodo? Cara, vai usar esses itens. Não tem eletrodo, é só TIG. Aí não tem necessidade. No caso da mão de obra também, os soldadores aqui, ó, qualificados, eles precisam estar atualizados, né? Os certificados de têm que ser atualizados constantemente. Por que que aqui fala sobre atualização? Justamente pelo fato de que um documento de soldagem, né? A EPS não tem isso, né? Uma vez elaborada, ela sempre vai ser aquilo. No caso de uma qualificação de soldador, o soldador ele pode mudar a sua habilidade, ele pode perder a habilidade. Você entendeu? Então, a norma, o código ASME, fala que você precisa requalificar o soldador a cada 6 meses. É claro que tem alguns outros itens lá que fala sobre a manutenção da certificação ou da qualificação do soldador mediante comprovação, né, de alguns processos. Por exemplo, não, mas esse soldador, ele semana sim, semana não, ele tem a sua solda testada através de radiografia. Então, aí a norma, o ASME, permite que você mantenha essa certificação sem uma revalidação, justamente porque já está sendo testado através, né, de um teste ou de uma. Vou fechar o áudio de vocês, tá? Através de um teste ou até mesmo de uma certificação, de um teste executado, né, constantemente. Então, se ele tem isso, não tem problema, ok? Aí a gente fecha aqui a parte de mão de obra, né? E aí, claro, a documentação de matéria-prima, certificado de qualidade, os consumíveis, EPS, toda essa documentação vai ser gerida, tá?